Você pode ler aí comigo? Você pode falar mais alto? Eu quero hoje, com a graça de Deus, ministrar ao seu coração sobre esse tema extremamente relevante para nós, filhos de Deus, sobre a importância da família. Nós vamos revelar à luz da palavra hoje que a família ela não é somente importante para nós, mas antes de ser importante para nós, a família é importante para Deus. A família desempenha um papel fundamental na nossa relação com Deus, e eu quero entrar nesse tema. O texto base, que nós vamos estar ministrando hoje é 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. A minha esposa hoje está servindo ali na recepção. Ela está emprestando a sua beleza a esse ministério tão precioso. É o tempo também que ela vai ali, ficando bem comigo. Ela está um pouco meia não sei o que comigo, por uma coisa besta, gente. Na quinta-feira, ela saiu 8 horas da manhã e chegou 2 da tarde. E quando ela chegou, ela já chega assim, né? Mostrando os cabelos e tal. Saiu 8, chegou 2 horas, está vindo de onde? Ela, do salão. E eu perguntei, e estava fechado? Morreu. Era só uma brincadeira, gente. É claro que ela estava linda. Então, orem por mim, para que ela esqueça isso, Eu não sei se foi por causa disso que ontem eu fui para a academia cedo. Eu cheguei em casa e fui tomar café, aí não tinha pão, eu fui comprar o pão. Quando eu olhei para a garagem, o carro não estava lá. Aí eu lembrei que eu fui para a academia de carro e voltei a pé. Como que uma pessoa dessa pode ser pastor de uma igreja? Meu Deus. Ajuda nós, meu Pai. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. É um texto, diga para a pessoa do seu lado, é bom você prestar atenção nas verdades reveladas nessa mensagem. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Aí nós vemos uma verdade muito dura, não é? Porque geralmente nós temos essa inconscientemente, essa buscar desassociar a nossa relação de fé com Deus com a família. E nós vamos ver hoje que em toda a palavra, fé e família, elas nunca foram desassociadas. Se eu cuidar bem da minha família, a minha relação de fé com Deus, ela é fortalecida. Se eu descuidar da minha família, maltratar a minha relação com Deus está comprometida. E aqui o texto está dizendo, ora, aquele que não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua própria casa, aí vem a primeira palavra forte, tem negado a fé. E ele depois ainda piora, e diz assim, e é pior do que o incrédulo, ou no caso do texto aqui, do descrente. Por que é que Deus ele classifica quem não tem cuidado bem da sua casa como pior do que o descrente? Ora, porque o descrente, ele não está exposto à revelação da palavra como os filhos de Deus. O descrente não tem o Espírito Santo habitando dentro deles como aqueles que não, como os filhos de Deus. Então o descrente não tem a capacitação. O Espírito Santo não veio habitar dentro de nós porque faltava lugar para ele morar no céu. O Espírito Santo veio habitar dentro de nós, porque é o poder, a capacitação de Deus para que possamos viver
a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para nos sujeitarmos e sermos capacitados para cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. E eu quero hoje mostrar, assim, pegando como texto inicial, embora o texto esteja falando aqui de provisão financeira, de quem não tem cuidado das suas viúvas, como era naquela época, né, com seus bens materiais, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Nós vamos ver em toda a palavra que, embora o contexto seja de cuidado material, nós vamos ver em toda a palavra que essa é uma verdade plena de Deus, e quem não tem cuidado da sua própria casa, nega a fé e acaba comprometendo a sua relação com Deus. E como eu falei, a família não é algo que aparece desassociada à fé. E nós vamos ver a importância da família em toda a palavra de Deus. Nós vamos ver aqui mandamentos familiares que trazem bênçãos. Queridos, eu vou pegar apenas pequenos textos, porque se eu fosse trazer todos os textos, eu passaria horas somente citando textos. Então, eu vou pegar um texto de cada, porque para a gente construir o que vai construir aqui hoje, em pouco tempo, eu preciso de pequenas porções. Efésios 6, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: filhos, obedecei aos vossos pais, pois isso é justo, isso é um mandamento. Isso não é opcional, isso não é uma sugestão. Obedecei, é uma ordem. Obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E o texto vai dizer, para que te vá bem. Algumas versões falam, para que tudo te vá bem. Ora, você vai ver que na palavra de Deus, a prosperidade financeira, ela não vem somente com sementes financeiras, que é a principal, porque eu preciso semear financeiramente para colher financeiramente. Mas aqui o texto está dizendo que honrar pai e mãe também nos traz prosperidade em todas as áreas da nossa vida. O texto vai dizer, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ele está falando para que você prospere, mas não somente isso, mas que a sua vida, ela seja longa na terra. O pastor Luciano, ele compartilha comigo uma história de um pastor amigo dele, que na sua juventude, ele teve trombose e também evoluiu para embolia pulmonar. E ali, quando ele estava com essa trombose e embolia, se agravou de tal maneira que os médicos mandaram a família levar para casa, para que ele morresse em casa, porque já não havia mais esperança. E quando ele estava no seu leito, no quarto da sua casa, ele viu na hora que um anjo entrou no seu quarto. E ele sabia o que o anjo veio fazer. O anjo veio recolhê-lo para o Senhor. E quando ele viu ali o anjo debilitado na sua cama, ele disse, alto lá! Honrei pai e mãe, honrei os meus avós, e eu reivindico a promessa de longevidade. Ele disse que o anjo sorriu, e da mesma maneira que entrou, ele saiu. E assim que o anjo saiu, a sua saúde foi restaurada. Você pode aplaudir o Senhor? É uma promessa. E ele, em fé, se apegou na promessa e verbalizou, declarando a promessa que se cumprisse sobre a sua vida. Não somente vem bênçãos quando você obedece, mas também existem maldições, ou que eu posso também chamar de consequências, quando você desobedece. Provérbios, capítulo 20, verso 20, diz assim a palavra do Senhor: quem amaldiçoa a seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Ora, o que o texto está dizendo é que quando o sujeito ele amaldiçoa ou desonra pai e mãe, o que ele está falando é que ele perde a capacidade de discernir. Ele anda errante em meio às trevas, nada na vida dele dá certo. No texto que nós lemos anteriores sobre as bênçãos,
que diz assim, para que você seja de longa vida sobre a face da terra, caso você possa obedecer os seus pais. Quantas histórias nós conhecemos de filhos que desobedeceram o pai dizendo, não saia, não vá, e eles foram, muitas vezes, escondidos e nunca voltaram para casa. A vida foi ceifada em meio à desobediência dos pais, porque a promessa não se cumpriu por conta do mandamento. Você vai ver em toda a Bíblia que a salvação ela é individual, mas o propósito de Deus é alcançar toda a família. A salvação é individual, mas o anseio do coração do Pai é abençoar toda a família. Quando Deus falou para Noé, para ele construir uma arca, a qual traria sobre ele salvação do dilúvio, o juízo de Deus sobre a terra, Deus fez com que ele construísse a arca para Noé e toda a sua família. Nós vamos ver na palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus faz a promessa para Abraão, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu vou começar uma aliança com você, mas o meu anseio é que ela se estenda a todas as famílias da terra. Quando lá em Atos capítulo 11, Cornélio, ele recebe a ordem do anjo do Senhor para ir buscar Pedro. Ele diz assim, vai, chama o homem de Deus para que seja salvo tu e a tua casa. Lá em Atos 16, quando o carcereiro, ele recebe uma palavra da parte profética, da parte de Paulo, diz assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Embora muitos acreditem erroneamente que essa é uma promessa para todo o seu povo, que quando eu creio em Jesus, toda a minha casa será salva, essa não é uma promessa, porque essa era uma palavra específica para a Cornélio e era uma palavra específica para o carcereiro. Se você for ver em 1 Coríntios capítulo 7, quando fala do crente que é casado com um descrente, e esse pede para se separar, ele disse que não deve se separar, mas se ele quiser se separar, que a pessoa deveria aceitar para ficar livre, se ele estava debaixo de jugo de escravidão com esse marido, porque ele vai dizer, porque como sabe, ó mulher, se salvará o seu marido, ou como se sabe, ó marido, se salvará a sua esposa. Então o apóstolo Paulo está dizendo, não se sabe se ele vai se salvar. Ou seja, embora não seja uma promessa, essas duas passagens que mostram, será salvo tu e a tua casa, isso mostra o anseio do coração do Pai, que não somente deseja que toda a família seja salva, mas ele proporcionou todas as coisas para que sejamos salvos. Ok? Embora não seja uma promessa, é um anseio, é um desejo do coração do Pai. Em Malaquias capítulo 4, verso 6, que é a última palavra profética do Velho Testamento, vai falar que Elias ele viria e converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não fira a terra com maldição. Ou seja, quando há uma desconexão geracional, a maldição ela é estabelecida. A primeira palavra profética do Novo Testamento também se dá com a promessa acerca da família, dizendo acerca de Jesus que ele viria no espírito de Elias e converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso não é uma coincidência. A última do Velho, a primeira do Novo, falar sobre a promessa de restauração familiar. Isso mostra a prioridade de Deus em tocar na família antes de qualquer outra área da nossa vida. Eu estou indo rápido. E quando eu pego assim na rápido, vocês dão um ok aí. Parou. Obrigado, lindão. Deus te abençoe. Nós vamos ver que existe uma conexão de relação com a família e a fé.
Em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, vai nos falar sobre que o cuidado da família e sobre o cuidado com a casa de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, dando a ele instruções de como escolher os pastores, e você vai ver que só existe em toda a lista falando sobre capacidade, todos os demais é sobre caráter. Você vai ver em toda a Bíblia que o caráter para Deus, ela se sobrepõe à capacitação, né? E aqui o texto vai nos dizer o seguinte, acerca dos pastores que seriam estabelecidos, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? O que ele está dizendo é que antes de você ser pastor na igreja, você deve ser pastor na sua própria casa. Eu me lembro que, depois da minha conversão, quem não sabe a minha história, estou bem adiantado no meu livro, estou escrevendo o meu livro de como não cair no adultério, né, e como se livrar dessa miséria, né, quando começa a falar, fico nervoso. Depois de 30 anos de adultério, quando eu me converti, Deus começou a restaurar a minha vida, e eu me tornei pastor. No começo do meu ministério, os meus meninos ainda eram muito pequenos, e eu cheguei em casa, eles deram um trabalho na igreja, porque afinal de contas eles eram crianças, não tinha ministério infantil, né? E criança é cheia de energia, não é? Aí eu chamei eles, botei os três na minha frente e comecei a... Vocês são filhos de pastores, vocês têm que se comportar como filho de pastores, que filho de pastor não fica correndo de um lado para o outro, que filho de pastor isso, filho de pastor aquilo. Deu o maior sermão, e minha esposa calada estava, calada ficou. E uma coisa que minha esposa tem como uma característica principal, ela, quando a Bíblia diz assim, que a mulher sábia edifica a sua própria casa, estava falando da minha esposa. A sabedoria repousa sobre a vida dessa mulher. Depois que os meninos saíram, ela falou algo para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, se você começar a lançar peso sobre os seus filhos, sobre eles serem filhos de pastores, eles vão passar a olhar a igreja como um lugar ruim, como um lugar pesado. Você deve cobrar deles como filhos de Deus, o comportamento que um bom filho de Deus deve ter, e não lançar peso de serem filhos de pastores. Então, naquele dia em diante, eu recebi aquela palavra de sabedoria, e eu nunca mais os cobrei como filho de pastores. Até que... Tomaram um susto, né? Até que Natália tinha 19 anos, Fabiano filho 17, Nelsinho 15 anos, reuni eles à mesa. Natália estava namorando. Para que isso, bicho? Quando eu fico pensando, a minha filha tão bonita beijando, né? Bom, deixa para lá. Fabiano filho também já estava beiçando. Valeu, campeão, você é top. Meu filho. Cara, é fera. Né? 2 pesos, 2 medidas, né? E eu chamei eles 3, Nelsinho ainda está orando. Ele é muito sábio, né? Está curtindo a vida. Com 25 anos ainda não namorou. E está se preparando para o ministério, ele. E eu chamei eles assim, olha, vocês estão namorando, agora tomem cuidado, porque vocês são filhos de pastores, e o que vocês fazem nesse namoro, se vocês caírem, repercute sobre o meu ministério. Eu me lembro que a Natália falou, mas o senhor sempre disse que não ia jogar peso na gente por ser filho de pastores, quando vocês eram crianças. Vocês agora têm entendimento espiritual, entendimento emocional, e vocês devem se responsabilizar pelos atos de vocês, porque o que vocês fazem vai respingar sobre o meu ministério, tanto para o bem como para o mal. Tem homem aqui? Diga glória a Deus. Vixe, como vocês estão fracos. Rapaz, você não tem falado com convicção, não. Vocês não sabem, não, é? Tem homem aqui? Tem homem casado aqui? Diga amém. Aperta o cinto. Ó, isso é macho, bicho. Até debaixo d'água aí. Agora vamos ver se você é macho aqui à luz da palavra. Bora lá. 1 de Pedro 3,7. Tem homem casado aqui? Amém. Aperta o cinto.
que a Bíblia vai ser bem específica sobre você. Silêncio. 1 de Pedro 3,7, para os maridos, diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, vírgula, para que não se interrompam as vossas orações. Deus está dizendo que você pode falar em línguas, que você pode ter a unção do skatista. Você pode, você pode falar, chupa bala house. Você pode falar, sobe na vassoura e anda. Deus está dizendo, mas se você distratou a sua esposa como o vaso mais frágil, eu não ouvirei a sua oração. Ele está dizendo que quando o marido desonra a esposa, distrata a esposa como o vaso mais frágil, porque a mulher é mais frágil que o homem, sim ou não? Emocionalmente, porque fisicamente não é. A mulher é muito mais forte do que o homem em relação à dor, sim ou não? Uma mulher vai perder um dia de trabalho, a coisa tem que estar feia, é ou não é? Agora um homem, quando está com febre, oi, minha filha, eu estou vendo um anjo, é hoje que eu vou morrer. Parece que o mundo está se acabando. Mas emocionalmente, se você falar com a mulher um pouquinho mais alto, com rispidez, o dia dela, acabou. E não adianta vir com conversinha de beijo que nada aconteceu, que não se resolve. Mulher tem que ter isso. Ou você senta para conversar, ou a coisa não resolve, bicho. É uma memória. Ela lembra das coisas da época de namoro. É uma memória de elefante, cara. É duro. Desculpa. O que você precisa entender é que quando você fere a sua família, você fere a sua relação com Deus. No início da minha caminhada com Cristo, antes de ser pastor, eu tinha acabado de me converter, eu estava com muita fome de Deus, e tinha uma oração na minha amada igreja, antes de vir para cá, a segunda igreja evangélica congregacional, se eu não me engano, era 5 da manhã, ou era 6 da manhã, e eu fui para lá, só que na noite anterior eu tinha gritado com Sandra, eu tinha ferido ela, com minhas palavras, e ainda pior, eu estava cheio de razão, e lá vai eu para a igreja, todo espiritual, cheguei cedinho, me ajoelhei e comecei a orar em línguas, oh, Senhor, você é tão poderoso. Oh, Deus de Abraão, Isaac. Ah, Senhor, só tuas são as maravilhas. A tua presença. Obrigado. Oh! Alguém tocou no meu ombro e se ajoelhou do meu lado, era um profeta. Ele não falou muita coisa. Mas ele disse assim: como ousa tocar na menina dos meus olhos? Nunca mais grite com a minha menina. E se levantou. Eu não sei porque eu não consegui mais orar em línguas. Um fluxo parou. Eu passei 2 anos para contar para a Sandra que eu não sou besta. Guardei para mim. Aquela palavra tão importante. Irmão, não tem como. Se você fere a sua família, você fere a sua relação com Deus. Tem homem aí? Diga glória a Deus. Segura aí o cinto, pai. Tem mais. Malaquias, capítulo 2, verso 13. O povo falando para Deus: ainda fazeis isto? Cobris o altar do Senhor com lágrimas, choro e gemido. Será que era uma oração intensa, irmãos? Uma oração com choro, com lágrimas, com gemidos. Era intensa ou não era essa oração? E diz assim: de sorte que já não olha para a oferta, nem aceita com prazer a vossa mão. Que ele está dizendo: Deus você não está recebendo. O que é que está acontecendo? Né? E Deus vai revelar o porquê não estava recebendo o choro, a oração, o clamor. Verso 14 diz assim: e vocês me perguntam, por quê? E Deus responde: porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti
e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Ele está dizendo, você desprezou a aliança com a mulher da sua mocidade. Você desonrou a aliança com a mulher da tua mocidade. E agora tu vem aqui orar, clamar, chorar, depois de desonrar a sua casa, abandonar a tua casa, a aliança com a tua família, nem vem orar, porque a tua oração eu não vou ouvir. É o que diz a palavra do Senhor. Gente, vamos falar a verdade. Tem homem aqui? Diga glória a Deus. O bicho egoísta é homem. Casa com a esposa novinha, toda durinha, tudo em cima, no esplendor da sua mocidade. Tu vai, você entendeu o que eu estou falando? Mexe em tudo, bulina em tudo, ela te dá 2, 3 filhos, de durinha agora ela não tem mais nada. Aí tu vem, troca uma guerreira por uma aventureira. E agora tu quer que Deus possa ouvir tua oração? Eu não estou falando quem se converteu já no 3º casamento, no 2º, estou falando de crente. Pessoa que conhecia Deus, que já tinha a revelação e que abandona a sua casa. Deus está dizendo, nem venha, que eu não vou ouvir suas orações. Vocês não estavam rindo na estante? A palavra de Deus está dizendo, não adianta você ferir a sua família, porque você está ferindo a sua relação comigo. E por último, eu quero falar o porquê que a família ela é tão importante para Deus. Porque a família não é só importante para nós. A família não é importante para nós porque a gente sabe, se a família está bem, nós estamos bem. Se a família tem paz, nós vamos prosperar. Se a família está vivendo a harmonia, nós temos paz e alegria para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Mas a família não é importante só para nos trazer prazer e alegria. A família é importante para Deus não somente porque Deus estabeleceu a família. A família é importante para Deus porque Deus ele se revela através das figuras familiares. Deus se revela através das figuras e os papéis familiares. A lente pela qual nós compreendemos a Deus, a lente pela qual Deus é revelado, passa pela família. E se nós tivermos uma família funcional, onde que o pai cumpriu bem o seu papel, a mãe cumpriu bem o seu papel, a sua visão acerca de Deus será de um Deus bondoso, amoroso, cuidadoso. Porém, se a sua família foi disfuncional, se o pai não funcionou no seu papel, se a mãe não funcionou no seu papel, a visão que nós temos de Deus passa por esse filtro, então a nossa visão sobre Deus será distorcida de um pai rude, de um pai distante, de um pai irado. Você consegue me compreender? Porque eu vou lhe mostrar isso à luz da palavra. Por que Deus se revela através da família? Eu vou lhe mostrar primeiro, em Isaías capítulo 55, de 8 a 9, diz assim, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Depois ele vai dizer que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Resumindo, irmãos, nós, com a nossa mentalidade, jamais iremos compreender a Deus, porque pela mentalidade os pensamentos deles são muito maiores do que os nossos. A Bíblia vai nos dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Então, já que o homem não compreende Deus, porque assim como a terra, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus. Então, Deus, no seu amor, ele desce até o nível do homem para se revelar ao homem. Eu não estou dizendo que Deus desceu de categoria. Ele é como sendo um pai grandão.
E um filho pequeno que não compreende o pai pelo tamanho do pai, e ele na sua pequenez não consegue compreendê-lo. E um pai sábio e amoroso, ele desce até o nível do filho, para que o filho possa compreendê-lo a partir desse nível onde o filho está. Então Deus, ele desce para o nosso nível, para se revelar a partir das figuras familiares, mostrar quem ele é a partir da família. Em Isaías capítulo 49, verso 15, diz assim a palavra do Senhor: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Deus está pegando que figura aqui? A figura de uma? Vocês estão comigo, sim ou não? Deus está usando a figura de quem, irmãos? Deus está usando a figura de quem aqui? De uma? Deus pega a figura da mãe. Qual é a maior figura de amor que o homem conhece? Qual é a maior figura de amor que nós conhecemos, querido? A figura da mãe. Não existe nada nesse mundo em relação ao amor que se compara ao amor de uma mãe. Uma mãe ajustada, uma mãe regulada, ela é dessa forma. Hoje nós temos muita mulher louca. Mas se você for pegar o contexto de mães que são desajustadas, já vem da família. Uma família desestruturada geram mães também desestruturadas. Mas, no geral, uma mãe é a maior figura de amor que existe. E ele pega essa figura e diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ele diz assim: mas ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia! O que é que ele está dizendo? Vocês, qual é a maior figura de amor que vocês conhecem? Mãe. Eu quero te dizer que quando o amor de mãe acaba, o meu está só começando. Ele passa a se revelar a partir de figuras familiares. Lucas, capítulo 11, verso de 11 a 13, diz assim a palavra do Senhor: qual dentre vós é o pai? Ele agora vai pegar a figura do pai. Qual dentre vós é o pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará no lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Ele diz assim: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele está dizendo: vocês, que são homens limitados, homens maus, se um filho lhe pede pão, vocês não dão pedra. Se o filho lhe pede peixe, vocês não dão ao filho cobra. Se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais eu não vos darei coisas boas àqueles que lhe pedirem, que me pedirem. O que é que ele está dizendo? Se vocês acham que amor de pai é bom, o meu transborda, o meu é imenso, o meu não tem tamanho. Gente, quem aqui é pai ou mãe, diga glória a Deus. Gente, a gente sabe. Um pai ajustado, porque quando a gente era solteiro, o nosso dinheiro era para a gente. Se é que tinha dinheiro, né? Liso pra caramba. Mas o dinheiro era para a gente. Mas quando você casa e você tem filhos, você deixa de pensar em você, você só pensa naquele ser. E quando ele cresce, e ele começa a ter sonhos, desejos, e esses desejos são caros, e que, óbvio, não vai ferir a nossa relação com Deus. Você sabe melhor do que eu. Às vezes a gente passa 6 meses, 1 ano, juntando dinheiro para comprar um presente para um filho, para realizar um sonho para o filho. Eu lhe pergunto, no dia que ele vai receber o presente, quem está mais ansioso? O filho que vai receber ou o pai que vai entregar? A mulher já puxa a sardinha para o lado dela. Já falei da mulher, minha gente. A mãe, bora lá, a mãe. A mãe e o pai. Eu falando agora de mim, eu passei depois que eu fui ajustado por Jesus, porque, irmão, eu vou dizer, o homem sem Deus é uma praga.
Quando eu me converti, eu tinha 8 anos de casado. Eu nunca comprei uma meia para um filho meu. Era tudo com dinheiro de Sandra. Mas eu tinha perfumes franceses, as melhores calças. Era vaidoso, só pensava em mim. Ainda demorou alguns anos para amadurecer. Mas um pai ajustado, ele fica ansioso. O coração dele bate acelerado. Deus está dizendo, se vocês que são maus sentem prazer em dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu não vos darei tudo aquilo que vocês pedirem. Então Deus começa a pegar as figuras familiares para se revelar a partir delas. Em Efésios capítulo 5, verso 22 a 32, nós vamos ver a figura do marido e da mulher. O papel do marido e da mulher, ele vai dizer que assim é a relação de Cristo e a igreja. E você vai ver em toda a Bíblia a relação, Deus usar os papéis familiares para revelar quem Ele é. E aqui, em Efésios 3, 14 e 15, nós vamos ver que Deus criou a família terrena parecida com a família celestial. Diz assim a palavra do Senhor: por essa causa, me coloco de joelho diante do... Então, Paulo está dizendo que ele é pai. Ele diz assim, que de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra. Anteriormente, eu imaginava que a família do céu era Deus Pai, juntamente com os filhos que eram daqui da terra, que hoje estão morando no céu, ou seja, que já morreram. E nós somos os filhos dele aqui na terra. Mas, na realidade, a família do céu, Deus está falando principalmente da família celestial, que é Deus Pai. Deus Pai. Mais uma vez, Deus Pai. E nós sabemos se aqui a família terrena é uma réplica imperfeita da família celestial. Então, o Pai celestial está revelando também o Pai aqui na terra. O Filho, que é Jesus, revela como um filho deve se portar aqui na terra. Nós vamos ver que Jesus era obediente em tudo ao Pai. Em tudo ele obedecia ao Pai, em tudo ele buscava saber qual era a vontade do Pai. Então ele revela como um filho deve se comportar. Então, se o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é a... Ô povo, será que o Espírito Santo é a mãe? Deixa eu falar uma coisa, queridos, não é o céu que imita a terra, é a terra que imita o céu. Não é o Espírito Santo que é a mãe, é a mãe que é o papel do Espírito Santo na família. Porque a Bíblia vai nos dizer que Jesus chama o Espírito Santo de o Consolador. Qual é, na família, a pessoa que tem um papel de consolo dentro da família? É a mãe. Uma criança brincando na rua, ela cai na rua, ralou aqui o joelho, rasgou aqui um pouquinho o joelho, cheio de terra. A primeira pessoa, quando ele entra gritando na casa, é quem? Ô mãe! Se o coitado encontrar no caminho o pai, e o pai segurar o pobre coitado, ele está lascado. Se é homem, ele quer. Oh, pai, eu caí. Você é macho, rapaz. Você é macho, você não chora não. Homem não chora não. Venha, guerreiro, é isso aí, cara. Que foi? Ele não consegue, está entupido. Aqui, ó. Aí ele, com uma delicadeza. Pronto, tá novo. Pode ir, filho. Você é macho mesmo. Agora a mãe. Ele chega correndo, a mãe está no sofá. Oh, mãe, o joelho. Oh, meu Deus do céu. Oh, filho, que foi isso? Mãe, eu caí. Oh, meu filhinho. Ela pega um algodãozinho. Passa aqui um negocinho. Aí, com toda a delicadeza. Oh, aí depois que passa, ainda tem mais. Ela... Passou, ele. Passou. A dor passou.
mas o fato dele se sentir acolhido, compreendido, a dor passa. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aqui eu quero mostrar que esse é o papel da Trindade dentro da nossa casa, Pai, Filho e o Espírito Santo. E a nossa visão familiar é o filtro que revela a Deus nas nossas vidas. Se o filtro que é a família estiver distorcido, a nossa visão acerca de Deus é distorcida, mas se o filtro estiver normal, a nossa visão acerca de Deus, ela é abençoada. Eu quero mostrar na prática, e vocês podem me ajudar aqui, eu quero mostrar na prática o como essa relação de Deus e a família, ela é extremamente poderosa. Quero falar da mulher mais extraordinariamente linda, intergalacticalmente bela, que é a minha esposa. A minha esposa, ela se converteu em Campo Formoso aos 15 anos, foi 15 anos, não foi, amor? 15, 16 anos. E logo depois da conversão dela, ela estava num grupo de jovens, com um pastor, tipo um estudo bíblico. E depois o pastor virou, vamos orar, encerrar. Aí disse, Sandra, ore para encerrar a nossa reunião. E Sandra ficou parada, amedrontada. E o pastor percebeu que ela estava paralisada pelo medo. Só que o pastor fez algo ainda pior. Virou para ela e disse, orar é fácil. É como você está falando com o seu pai. Aí que a coisa ficou pior. O pai de Sandra é um bom homem, um homem provedor, botava as coisas dentro de casa, mas nunca foi provedor de amor. Na mesma hora que ele disse, fala com Deus como fala com seu pai, veio na memória dela o pai que gritava, o pai que só falava aos gritos, que batia na mãe, o pai que ela tem a memória dele pisado no pescoço do seu irmão enquanto batia e ele gritava. E ela simplesmente paralisou. Como que eu vou falar com Deus como meu pai se eu nunca conversei com meu pai? Ela sempre foi muito apaixonada pelo pai, mas não tem um relacionamento. No dia dos pais, os filhos sorteavam quem ia entregar o presente, porque todos tinham medo e vergonha de entregar o presente no dia dos pais. Porque o pai, ele revela o Pai Celestial. Aqui na igreja tinha uma jovem muito preciosa. Sabe aquela pessoa dedicada ao máximo, que se esforçava de uma maneira descomunal, aquela pessoa perfeccionista. E tudo que a gente dava para ela fazer, ela fazia com excelência tão grande. Mas toda vez que ela ia fazer algo, ela dizia assim, olha, eu fiz, e a gente ficava elogiando, eu e a pastora, ela disse, não, mas Deus não gostou, Deus falou comigo que isso não ficou legal, que isso não ficou legal. Aí uma segunda tarefa, uma terceira tarefa, e sempre fazia com muito zelo e dedicação. E sempre tinha uma crítica que Deus, segundo ela, tinha falado que ela não tinha dado o seu melhor. E um dia estava eu, Sandra e ela, e o Espírito Santo me fez fazer uma pergunta para ela, e eu perguntei, minha filha, como foi a sua relação com seu pai? Ela simplesmente baixou a cabeça e ela disse, a relação com meu pai é que nunca nada estava bom para ele. Eu me esforçava para tirar a melhor nota para agradá-lo. Quando eu tirava um 10, ele virava para mim e dizia, você não fez mais do que a sua obrigação. Se eu tirava um 9, eu apanhava debaixo de ira.
eu nunca recebi um elogio do meu pai. Eu disse: minha filha, não é Deus que está te dizendo que não se agrada do seu serviço nessa casa. É a sua visão distorcida de quem Deus é. E aí dentro você carrega uma culpa e um peso que nada que você faz é bom o suficiente. Eu quero que você saiba que o Pai se agrada de você, que ama você, e que Ele quer mudar essa sua visão acerca dEle. Sabe, irmãos, um pai que promete aos filhos algo e vez após vez não cumpre, quando esse filho ele se converte e ele vai na sua oração com o pai, ele não tem fé na sua oração, porque a revelação que ele tem de um pai é um pai que promete e não cumpre. Ele vai daquela oração, vai que cola. Se der certo, deu, mas se não der, está tudo bem. A fé dele está comprometida. As pessoas mais incrédulas dentro da igreja, aquelas pessoas que não conseguem permanecer por longo tempo, geralmente você vai olhar as bases familiares e a visão acerca do pai, elas estão distorcidas. Pessoas que conseguem orar a Jesus, mas não conseguem orar para o pai, porque sempre a figura ela vai remeter a dores. Quero falar para os pais que estão aqui. Eu me lembro que essa revelação eu tive há uns 10, 12 anos atrás. Quando eu tive essa revelação, eu chorei de uma maneira tão gritante. Porque naquelas semanas e naquele ano eu tinha feito tantas promessas para os meus filhos que eu não tinha cumprido. Eu disse: não, pai, eu não posso comprometer a minha relação deles contigo. Eu falhei com meus filhos, eu falhei com o Senhor. Eu me lembro que eu rasguei o meu coração diante dele, me arrependi, busquei corrigir. Porque Deus não trabalha com culpa, Deus trabalha com arrependimento. Arrependimento traz vida, traz recomeço. Você pode dizer amém? Mãe, cuidado. Todas as vezes que você grita, perde o controle. A visão acerca do Espírito Santo está sendo comprometida na sua casa. Eu sei que o papel de mãe não é fácil. Ela muitas vezes faz muitos papéis que não é dela. Mas existe uma graça disponível a você, um renovo, um amor que é liberado sobre a tua vida, mãe. Amém? Fica de pé. Tem crente aqui? Tem filho de Deus aqui? Falei para os pais, falei para a mãe, mas todos os pais, mães e todos nós, antes de mais nada, somos o quê? Filhos de Deus. Quero trazer uma palavra do seu coração. Desculpa, gente, quando eu falo de família, eu sempre fico muito emotivo. Eu quero que você saiba que Deus, Ele quer preencher as lacunas que a família deixou no seu coração. Salmo 27:10 diz assim: porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Você que foi abandonado por pai, você que foi abandonado por mãe, saiba que o Senhor sempre te acolheu, jamais te abandonou. Mesmo nas noites mais escuras, Ele chorava contigo, Ele sentia a tua dor. Eu me lembro de um dia que um profeta veio até mim e disse algo que eu nunca esqueci. No tempo que você andou perdido, o meu espírito chorava diante de mim, sentindo as dores das tuas cadeias. Salmo 68, versos 5 e 6 diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada.
Deus faz que o solitário more em família. Deus é pai de órfãos. Deus nos acolhe na nossa dor, na nossa orfandade. Ele nos dá um lar que é a família de Deus. Ele nos faz filhos. O texto diz: tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Não seja rebelde hoje, filho. Receba o amor do Pai. Não se rebele, porque a dor da rejeição muitas vezes nos leva a um lugar de rebelião contra Deus. A dor da orfandade, da traição, a dor do abuso, a dor do abandono, muitas vezes nos leva a um lugar de revolta e rebeldia contra aquele que é o único que poderá nos curar, nos dá vida, nos dá um propósito. E as nossas famílias, é nela onde nós vivemos as nossas maiores alegrias, mas também é nelas que nós vivemos as nossas maiores dores. Porque quanto mais próximo, maior a expectativa. E quanto maior a expectativa, maior a decepção, maior a dor. E Deus hoje, Ele quer ajustar o nosso filtro acerca de família. Deus quer restaurar a nossa alma. Deus quer restaurar a nossa identidade. Deus quer se revelar como um Pai amoroso, cuidadoso, que nunca nem jamais nos abandonou, apesar de termos sido abandonados. Quantas vezes eu me pergunto: Pai, por que coisas tão ruins acontecem com tantas boas crianças? Eu quero que aí onde você está, eu quero que eu trazer uma palavra. Talvez a sua mãe já não esteja mais aqui, o teu pai não esteja mais aqui. Talvez você tenha vivido uma vida e a sua família foi desestruturada. Mas eu quero trazer uma palavra ao seu coração. A partir de você, uma nova semente está sendo estabelecida. Um novo tempo está sendo estabelecido. Aí onde você está, você pode começar a falar com Deus. Espírito Santo de Deus, comece a falar com cada coração aqui de maneira personalizada. Tu conheces o coração e a dor de cada um. Aí onde você está, comece a falar com Deus.